E hoje nós vamos falar sobre ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se tem algo que faz diferença na nossa vida, é quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Recapitulando um pouquinho, tá certo? Na quarta-feira passada, o ser guiado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo. Recapitulando bem rápido, falamos a importância de Jesus na nossa vida, do Espírito Santo na nossa vida, resgatando a nossa verdadeira identidade. Assim, quantas vezes, e por favor, não quero dizer que seja a maior estratégia maligna, diabólica, mas se tem uma estratégia do diabo é roubar a identidade, roubar quem nós somos, mentir, colocar na nossa vida algo que nós não somos. De repente você está vivendo uma situação e você está transformando essa situação maior do que você. Ei, você é muito maior do que isso, você é muito maior do que você está vivendo, e eu só vou compreender isso se eu enxergar, se eu deixar que o Espírito Santo na minha vida diga quem eu sou em Deus e quem Jesus Cristo é na minha vida. Mas falamos também da importância do Espírito Santo no sentido dele trazer transformação. Paulo, escrevendo a Romanos, fala lá, além do Espírito Santo resgatar a verdadeira identidade na nossa vida, saber quem eu sou realmente, o Espírito Santo, ele é que transforma. Se Deus é o Criador, se Ele é o Criador, ele sabe muito bem quem sou eu, quem é você. Então a transformação verdadeira é aquela que vem de dentro para fora, não apenas de fora para dentro, e só existe transformação, realmente só existe transformação quando somos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Falamos sobre isso. E quarta-feira também, nós falamos que o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo é nos trazer direção. E aí falamos em Isaías, dizendo que o profeta Isaías, diz lá, se eu me desviar para a esquerda, se eu me desviar para a direita, atrás de mim, eu vou ouvir uma voz, este é o caminho, andai por ele. Então, se tem algo rico na nossa vida hoje, é nós termos direção. Direção na vida profissional, direção dentro da igreja, ou na sua família. Como ter direção, criar um filho. Como ter direção para manter uma família saudável. Como ter direção de Deus nesse momento crucial, profissional. Como ter direção nas questões financeiras. Como ter direção na minha vida. Então nós falamos, o Espírito Santo resgata a identidade, o Espírito Santo traz transformação, o Espírito Santo traz direção, e o Espírito Santo revela Jesus Cristo. E aí falamos sobre isso, mas hoje eu quero caminhar, tá certo? Mais um passo importante, de ser guiado pelo Espírito. Se o Espírito Santo é importante, como ser guiado? Qual a importância de ser guiado pelo Espírito Santo? Então vá lá no livro de Romanos 8,14, eu quero que você leia comigo. Romanos 8,14. Diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos repetir juntos? Vamos lá? Porque todos que são guiados pelo quê, gente? Pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ei, há aqui uma afirmação, mas também há aqui um ponto para a gente avaliar. O texto diz que quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, somos filhos de Deus. Um filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, por Deus na nossa vida, pela palavra de Deus, pelo aquilo que Deus diz, pelo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Não, e aí a pergunta é uma afirmação: todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. A minha pergunta para você: você está sendo guiado através de quê? O que é que tem te guiado? O que é que tem direcionado a tua vida? O que é que tem pautado a tua vida para você decide pautado em alguma coisa? O que é isso aqui? Qual é o fundamento de você toma decisão? Você é dirigido na sua vida. A Bíblia diz o seguinte: se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou fazer uma pergunta lógica, e eu sei qual vai ser a sua resposta. A minha pergunta é assim: quem é filho de Deus aqui? Não, você não entendeu. Quem é filho de Deus aqui? Quem tem dúvida? Então, aqui a maioria diz: pastor, eu sou filho de Deus. Ei, então se você é filho de Deus, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus.
Ok? E aí nós vamos estar caminhando nessa vertente, nessa verdade. Somos guiados, somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é entender a vontade de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus. Romanos fala, no capítulo 12, que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O projeto de Deus para a tua vida é perfeito, é agradável, preenche a sua vida. E aí o convite é, sim, se eu sou filho de Deus, eu sou guiado pelo Espírito Santo. E ser guiado pelo Espírito Santo é entender essa vontade de Deus, que é boa, ela é perfeita, ela é agradável para a minha vida. Então o projeto de Deus para a minha família é bom, perfeito e agradável. O projeto de Deus para a minha vida espiritual é bom, perfeito e agradável. O projeto de Deus para a minha vida profissional é bom, perfeito e agradável. O projeto de Deus para os meus relacionamentos é bom, perfeito e agradável. O projeto de Deus para a minha alma é bom, perfeito e agradável. Pastor, mas o que está acontecendo comigo? Eu não tenho experimentado isso. O que tem acontecido comigo? Porque se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, se o projeto de Deus para a minha vida é perfeito, o que tem acontecido comigo que eu não tenho desfrutado isso? Em determinada área, legal, fantástico, maravilhoso. Em outra área, poxa vida, não está dando certo. Ou, às vezes eu vou, às vezes eu não estou, às vezes eu estou ali, e aquela gangorra, cima e baixo. O que está acontecendo comigo? Você precisa se avaliar sinceramente. Você precisa abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu digo que eu sou guiado, mas na verdade eu não tenho sido guiado. Eu digo que eu sou filho de Deus, mas na verdade não estou nem sabendo como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E ser guiado pelo Espírito Santo é justamente essa voz que vem pela palavra de Deus, essa verdade que vem pela palavra de Deus, essa direção que vem pela palavra de Deus, que aí a gente chama essa voz do Espírito Santo, esse ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ok. Talvez você também não tenha vivido esse direcionamento de Deus, essa verdadeira identidade, por ser guiado pelo Espírito Santo, essa revelação, saber quem Jesus Cristo é na minha vida. Talvez porque você tenha escutado outras vozes e não tem sido a voz do Espírito Santo de Deus. E aí deixa eu falar algumas vozes que atrapalham, algumas vozes que causam interferência, algumas vozes que confundem a voz do Espírito Santo de Deus. Vocês estão comigo, gente? Então, e aí perceba, quando a gente fala que vozes são essas, se eu trabalhar no contrário, eu vou estar fortalecendo a voz do Espírito Santo de Deus na minha vida. Amém, gente? Ok? Qual a primeira voz que muitas vezes atrapalha? Tira a frequência, faz com que a gente não consiga perceber o que Deus está falando para a minha vida. Primeira, a voz da carne. A voz da nossa natureza. A questão do pecado não foi simplesmente algo que aconteceu. A questão do pecado é estado. Quando o homem pecou, ele saiu de um estado e entrou em outro estado. E aí, essa luta, eu e você, nós precisamos deixar claro que há uma voz que está sempre lutando com a minha natureza e uma natureza de Deus. A voz do Espírito Santo é a voz da minha natureza. Perceba, deixa eu mostrar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos 6 a 10, 6 a 9. Por favor, deixa eu ler aqui na minha Bíblia, e você vai ter um pouquinho diferente aí, porque o pendor da carne, ou seja, a mentalidade da carne é morte, mas a do Espírito, vida e paz. Por isso, a mentalidade da carne, versículo 8, é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí ele diz, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando você lê o livro de Romanos, capítulo 7, você vai encontrar essa voz tentando cada vez mais se levantar para ofuscar a voz do Espírito Santo na minha vida. Paulo, ele chama
E aí ele é muito claro quando ele escreve, e aí a gente vai perceber que com a gente acontece desse jeito. Essa luta dessas duas vozes. Ele diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero é justamente isso que acontece na minha vida. Romanos capítulo 7 diz assim: essa luta, essa voz, assim, o mal que eu não quero, esse eu faço. E Deus sabe. No fundo, você não quer fazer. No fundo, você, assim, isso aqui não pertence a mim. No fundo, você diz assim: puxa vida, isso aqui, eu gostaria que isso aqui arrancasse a minha vida, mas não sai com a força. Aquele curso, assim, legal, fantástico, mas aquele curso não resolve. É aquele livro fantástico, poxa vida, 2 dias, 3 dias, uma semana, fantástico, mas depois volta. Ei, só existe uma solução para mim e para você, só existe uma solução para mim e para você, quando eu escuto a voz do Espírito Santo de Deus, quando eu dou lugar à voz do Espírito Santo de Deus, quando a verdade da voz do Espírito Santo, quando a verdade da palavra de Deus, e você sabe muito bem que quando Deus toca o meu coração, o seu coração, quando Deus entra na minha vida e na sua vida, quando realmente Ele bota o dedo dele lá, nós vamos começar a experimentar transformação. Eu te digo uma coisa para você: não tem saída para a minha vida e na sua vida, só tem um caminho para mim e para você, nós sermos cheios de Jesus Cristo, cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, porque você sabe muito bem que tem uma voz que luta, tem uma voz que se levanta, tem uma voz que muda a frequência, tem uma voz que atrapalha a voz do Espírito Santo de Deus, mas a voz de Deus é maior na minha vida e na sua vida, a voz de Deus é maior, e hoje nós vamos cada vez mais desejar a voz do Espírito Santo, escutar a voz do Espírito Santo, para que Ele cale a voz da minha natureza, porque a minha natureza vai puxar para os meus desejos, a minha natureza vai puxar para algumas paixões, a minha natureza vai puxar para algum caminho que não é o caminho de Deus, mas o nome do Senhor Jesus seja cheio do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, a voz do Espírito Santo que é poderosa entre na sua vida, em nome de Jesus, que a verdade de Deus entre no seu coração e você começa a experimentar a verdadeira transformação. Amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Voz da carne, voz da natureza, mas também a voz da alma. Gente, Deus fez a alma, é de Deus. Deus fez sentimentos, é de Deus. A alma é algo que eu Costa Neto, você me conhece como Costa Neto porque eu tenho uma alma. Eu tenho uma identidade, esse meu jeito. Você é conhecido porque você tem uma alma. A alma é legal, Deus jamais vai arrancar a sua alma, porque senão você morre. Mas, gente, muitas vezes os nossos sentimentos falam mais alto. Muitas vezes o nosso lado natural fala mais alto. E a gente precisa ter muito cuidado, que a alma, os nossos sentimentos, aquilo que eu sinto, muitas vezes não é competente para decidir a minha vida e a sua vida. Estão comigo, gente? Concorda? Muitas vezes não é o que eu sinto, né, os meus sentimentos, e assim, pastor, como é que eu preciso, o que é que eu faço com isso? Olhe no livro de 1 Coríntios, tem um texto maravilhoso, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Estão comigo, gente? Ser guiado pelo Espírito Santo, conhecer a vontade de Deus, conhecer o projeto de Deus. E aí eu tenho que ter cuidado com a voz da minha natureza, a voz da carne, mas também a voz da alma. Vamos lá. 1 Coríntios 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucuras. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm de Deus. Pois eles são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são o quê, gente? Vamos lá, gente, porque elas o quê? São discernidas espiritualmente. Eu sei que vocês já ouviram demais eu falar isso. Os pastores, as pessoas, né? Gente, esse culto aqui, você não vai sair melhor em matemática. Nosso propósito aqui, e você veio para cá, não vai sair melhor em economia. Aqui a gente não vai tratar política. Gente, nós estamos reunidos aqui porque nós precisamos de coisas espirituais. Hello? Porque nós precisamos de alimento espiritual, não é mesmo?
E aí o que é que ele diz assim? Olha, há uma voz que atrapalha a voz do Espírito, a minha natureza. Mas uma outra voz que atrapalha também é da alma. Por quê? Porque a minha alma, ela vai querer trazer algumas coisas que são racionais, fantásticas para determinadas situações, importantes para determinada ocasião. São coisas importantes, mas não tem coisa na minha vida que eu preciso de uma intervenção de Deus na minha vida, que eu preciso de uma voz clara de Deus na minha vida. Não é mesmo, gente? Por mais que a gente tenha inteligência e razão, e por favor, não quero dizer que você tem que tirar a inteligência, eu não quero dizer que você tem que, se Deus ele não usasse cérebro, ele arrancava o cérebro quando a gente entregava a nossa vida para Jesus. Inteligência é importante, razão é importante, mas deixa eu te falar uma coisa, tem momentos na minha vida e na sua vida que eu preciso escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Eu preciso escutar a voz do Espírito Santo e dizer para a minha alma, aquieta-te alma, e dizer para a minha alma, ei, fica calado alma, dizer para a minha alma e dizer assim, ei, para agora. Davi fazia isso. Quando você vê quantos salmos você vai encontrar Davi dizendo assim, aquieta-te alma, porque te perturbas em mim, ó alma, porque se levanta, ó alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. O que é que Davi está dizendo? Está dizendo assim, olha, a minha alma está dizendo assim, eu estou desesperado, a minha alma está dizendo assim, não tem jeito para mim, a minha alma está falando uma coisa, os meus sentimentos estão dizendo para mim, estão me levando para uma coisa, e Davi diz assim, mas eu preciso do Espírito Santo de Deus, eu preciso de Deus, te aquieta a alma, fica quieta a alma, porque nessa ocasião é Deus, eu ainda vou esperar em Deus, Deus é a resposta da minha vida, Deus é a solução da minha vida, eu preciso da voz do Espírito Santo, eu preciso de Deus na minha vida, amém, gente? Quem precisa de Deus na sua vida hoje aqui? A voz da carne, na minha natureza, a voz da alma, eu preciso calar muitas vezes a voz da minha alma, embora a alma seja importante, embora a razão seja importante, embora os sentimentos sejam importantes, mas tem momentos na minha vida que eu e você, a gente precisa da voz do Espírito Santo de Deus, amém, pessoal? Tem outra voz que a gente precisa ter muito cuidado com ela, é a voz do diabo. A voz do diabo. Ixi, agora vocês ficaram calados, né? Queima. Gente, o bom... Me entenda o que é que eu vou dizer para você. Me entenda o que é que eu vou dizer. O bom de falar do diabo, entenda o que é que eu vou falar. O bom de falar do diabo é saber que Jesus é maior do que ele. Amém, gente? Então, quando a gente fala sobre ele, a gente diz assim, Jesus é maior, glória a Deus. Mas vamos lá, a voz do diabo. O que é que o diabo faz? Gente, diz assim, 1 Pedro 5, se eu fosse você, eu anotava esse texto. Ele diz assim, sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5,8, desculpe. 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Diz assim, podemos ler junto, todo mundo? 1, 2, 3, vamos lá? 1, 2, 3. Estejam o quê? Alertas e vigiem. O inimigo de vocês... A primeira frase lá, estejam o quê? Estejam o quê? Pedro está dizendo assim, ei, isso é real, pode acontecer. Paulo escrevendo uma carta, o livro de Efésios, diz assim, que a nossa luta não é contra sangue e carne, carne e sangue, mas contra principados, potestades. Ei, não vá tratar como natural o que Deus está dizendo, só pode ser curado pelo Espírito. Não trate algo que é espiritual, tá certo? E você está tratando como fosse, não é problema não, isso aqui não é, isso aqui eu resolvo. Isso aqui eu resolvo, fácil. Isso aqui eu resolvo fácil. É por isso que você não resolve. Porque ao invés de você ouvir a voz do Espírito, ao invés de você ouvir a verdade de Deus, ao invés de você ouvir quem você realmente é em Cristo, ao invés de você saber quem Jesus Cristo é, ao invés de você realmente ser transformado pelo Espírito Santo, ao invés de você ouvir realmente, você está baixando as armas e dizendo assim, não, isso aí não é problema não.
Por favor, gente, eu não quero dizer que todas as coisas na nossa vida, todos os problemas da nossa vida é um problema do diabo. É aquela situação, né? O cara topa, cão safado. Meu amigo, a pedra estava aí. Eu tenho a impressão que tem tantas situações na nossa vida que a gente diz que é o diabo, e o diabo é assim, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo. Mas também não pode também ser aquela situação, está acontecendo, você não percebe o que está acontecendo na tua vida, não? Ei, vem cá, está todo mundo falando. Não é fofoca, não. Você não está percebendo o que está acontecendo na tua vida, não. Você não está percebendo que você está sendo destruído, não. Você não está percebendo o caminho que você está andando, não. Você não percebe as decisões erradas, e não é uma decisão qualquer, não. É uma decisão que é cada vez mais, você não percebe. E se for o diabo? E se for algo espiritual? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Só tem uma pessoa que é maior do que ele, e o nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. E só é quebrado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu gosto de um texto do livro de Isaías que diz assim, que a unção quebra o jugo. A unção quebra o jugo. E quando você vai pegar no original, o que é unção? É o óleo. E o que é um óleo? É o Espírito Santo de Deus. Querido, tem coisa na nossa vida que a gente precisa abrir-se ao Espírito Santo de Deus e dizer, Senhor, arranca aquilo que o diabo está tentando colocar. Senhor, meu Deus, quebra, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Ei, gente, não precisa você passar entrar lá na campanha dos 20 dias disso, 20 dias daquilo, se rasgar disso, aquilo. Não. Só existe um caminho. Ele é poderoso. Deus é poderoso. Hoje, aqui, nesse lugar, você abrir-se ao Espírito Santo de Deus e dizer, Espírito Santo, o Senhor tem poder de quebrar o jugo. O Senhor tem poder de quebrar essas amarras. O Senhor tem poder, porque isso é algo espiritual. E no poder do nome do Senhor Jesus, a voz do Espírito Santo, a verdade de Deus, a graça de Deus vai entrar na tua vida. E eu tenho absoluta certeza que o poder do Espírito Santo é necessário e suficiente para quebrar todo laço, todo mal, tudo aquilo que o diabo tem que causar na tua vida. Jesus Cristo de Nazaré é poderoso. Samuel me deu essa frase, não sei se é dele ou de quem é, mas ele diz assim, tentação é o diabo olhando pela brecha. Cair é abrir a porta para ele entrar. Tentação é aquela brechazinha que a gente está dizendo assim, não tem problema não. Isso aqui não vai causar problema nenhum. Não, o que eu estou fazendo, olha, eu tenho o controle. Eu sei, já passei por isso, eu tenho um controle. Aí ele está só, tentação, olhando pela brecha que a gente está dando. A queda é quando a gente abre a porta e diz assim, agora eu vou entrar. Quando é que nós vamos ter a capacidade de saber que brechas estão existindo na minha vida e na sua vida? Quando é que eu tenho a capacidade? É lógica? Não, gente, não é lógica. É a voz do Espírito Santo de Deus me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É a voz do Espírito Santo não te condenando. É a voz do Espírito Santo não te acusando. É a voz do Espírito Santo não dizendo assim, não. A voz do Espírito Santo suave, gostosa, mas poderosa. Vai dizer assim, filho, eu tenho capacidade de entrar ali, porque o meu sangue tem poder de fechar essa brecha. O meu sangue tem poder de fechar essa porta. O meu sangue tem poder. E quando eu escuto a voz do Espírito Santo de Deus, quando eu começo a dar lugar à voz do Espírito Santo, é o que Pedro fala, eu estou sendo uma pessoa em alerta e eu estou sendo uma pessoa vigilante. Eu estou sendo uma pessoa alerta, o que está acontecendo? E Deus tem me colocado uma pessoa vigilante, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está me guiando, o Espírito Santo de Deus está me falando. Amém, gente? Amém? Posso continuar? Você está crescendo com isso? Está sendo bom para você? As duas vozes. As vozes das pessoas. Repetindo.
da minha natureza, as vozes que interferem, as vozes que criam frequências diferentes da voz de Deus, a voz da natureza, a voz da alma, a voz do diabo, a voz das pessoas. A voz das pessoas. Pessoas são importantes, lógico. Pessoas são importantes para a nossa vida, lógico. Mas deixa o que é que Paulo fala, gente. Uma carta que Paulo fala no livro de Gálatas. O livro de Gálatas diz assim, Gálatas 1, 10 e 11. Gálatas 1, 10 e 11. Paulo falando, né? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E aí ele diz, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. O que Paulo estava questionando aí? Que as pessoas estavam batendo, dizendo assim, Paulo, tu não é um apóstolo, você não é digno, você não tem capacidade, Deus não te levantou, que história é essa? Por que você está falando isso? Tal, de assim, ei, gente, essa voz não é de Deus. Essa voz não é do Espírito. Está tentando roubar a minha identidade, está tentando roubar a minha direção que eu tenho de Deus, está tentando roubar o que Deus tem na minha vida, está tentando roubar o meu chamado. Essa voz não é de Deus. Essa voz não é de Deus. Gente, e quantas vezes não é a voz da alma? Quantas vezes não é a voz do diabo? Quantas vezes não é a voz a voz dos meus sentimentos, né? A voz da carne, né? Da alma do diabo. Quantas vezes é a voz de uma pessoa? Não é que ela seja o diabo, por favor, gente. Mas tem áreas da minha vida e na sua vida que eu não posso ouvir o que pessoas estão dizendo, quando Deus já disse. Eu vou dizer. A voz de uma pessoa não tem sentido para a minha vida quando Deus já disse o que era para ser feito. Estão entendendo, gente? Essa voz é uma voz enganosa, porque Deus já falou, Deus já disse, Deus já afirmou, está escrito, está lá. E aí eu vou chegar e dizer assim, mas o que você acha? O que você acha o quê, Jorge? Se Deus já disse. Mas o que Deus está falando, João Vitor? Aí você diz assim, Deus já falou. Ei, gente, Deus já falou para você. Você sabe muito bem o que precisa ser feito. Agora, o que está, muitas vezes, gente, não botar a culpa nos outros, muitas vezes nós, assim, não, mas eu quero ouvir o que me agrada. Eu quero ouvir o que se adequa para mim. Gente, e se a gente for desse jeito, nós não vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo diz assim, ei, o pessoal está falando isso, o pessoal está dizendo aqui, mas eu sei o que é que Deus falou para mim. Eu sei o que é que Deus tem dito para mim. Eu sei o que é que está escrito. Eu sei que já está determinado. E eu não vou agradar a homens. Minha pergunta para ti hoje, o que é que você está fazendo? Que Deus já disse, Deus já falou, Deus tem insistido, Deus tem tido misericórdia, Deus tem te orientado, mas você tem cedido o quê? Simplesmente porque eu não quero desagradar os homens. E a gente sabe muito bem, gente, que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A gente sabe muito bem que escutar a voz do Espírito Santo vai me levar à eternidade. Escutar a voz do Espírito Santo vai me levar a coisas para a minha vida que é bom para mim. Gente, tudo que Deus fala para mim é bom. Tudo que Deus fala para mim traz incômodo. Seguir a voz do Espírito Santo traz incômodo. Fazer a vontade de Deus, ela nem sempre traz alegria, traz lutas.
Mas eu quero te encorajar hoje a dizer assim, a pedir perdão ao Espírito Santo. Deus tem misericórdia da minha vida. Jesus, me perdoa, porque o Senhor já falou, está escrito na tua palavra, eu não preciso mais buscar outras coisas, o Senhor já falou. Me perdoa, Senhor meu Deus, porque no fundo do meu coração eu não quero desagradar as pessoas, mas me perdoa, Senhor. Hoje eu me submeto a Ti, hoje eu escuto a voz do Teu Espírito, hoje eu me calo, Senhor Pai, hoje eu não quero ouvir outras vozes a não ser a Tua voz doce, poderosa, do Espírito Santo de Deus, a voz de Jesus na minha vida e na sua vida. Amém, gente? Tenho absoluta certeza que Deus está falando para pessoas aqui nesse ponto específico. Você insiste em buscar conselhos, você insiste em buscar conselho de pessoas, quando Deus já disse e já falou para a tua vida. Amém? A última voz que a gente precisa ter muito cuidado, ela pode atrapalhar, ela pode tirar a sintonia, ela pode causar problema na minha vida e na sua vida, é a voz das circunstâncias. A voz da circunstância. A gente se prende o fato do que está acontecendo, que a gente não percebe a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus. Jesus é bem claro quando ele fala sobre as circunstâncias. Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende o que, gente? Bom ânimo, eu venci o mundo. Não é uma palavra, Jesus jamais diria isso para roubar a tua humanidade. Jesus jamais diria essa palavra para tornar você super-homem. Ei, tem que ser super-homem, não pode chorar não. Crente não chora, quem crê em Deus tem que ser... Chora, sente, passa pelo luto. Às vezes fica doente, né, Júnior? Mas vem cá, isso aqui não é a minha realidade. Deus tem mais para a minha vida. Eu sou maior do que isso. Eu sou maior do que isso. Gente, estações. Quando eu falo de circunstância, eu estou falando de estação. Qual a estação que você está vivendo? Entenda a estação que você está vivendo. Perceba a estação que você está vivendo. Mas saiba de uma coisa: na hora de botar um ponto final nessa estação, você está criando uma oportunidade para Deus começar uma nova estação na tua vida. A partir do momento que você crê, Deus está colocando uma nova estação na minha vida. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e não ficar preso às circunstâncias que eu estou passando, porque eu sou muito maior do que isso. Amém, gente? Deixa eu contar uma história para vocês. Por exemplo, quando você lê, vem várias histórias interessantes, mas me cativa, né? Me chama a atenção a forma como Deus ele tratou com Abraão. Abraão, ele tinha lá a sua vida, tinha lá o seu ambiente, tinha lá a sua família, quem sabe tinha o seu negócio. Deus chega e diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, ei, larga tudo isso aí, vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu sempre gosto de dizer assim que o momento que Deus chama Abraão, até o momento onde a promessa foi concretizada, foi realizada, aconteceu, durou muito tempo, levou muito tempo. Ele poderia ter perguntado: Senhor, quando é que vai ser? Ele poderia ter dito: Senhor, o que é que eu preciso levar? Senhor, me diz aonde é realmente esse lugar, o que é que vai acontecer com a minha vida? Tudo isso era importante Abraão saber. Mas o que eu gosto é que Abraão, embora isso fosse importante, qualquer um poderia perguntar, e se perguntasse, Deus não ia se negar a responder, porque nós, seres humanos, não enxergamos. Mas o que eu gosto da história de Abraão, ele diz assim: Senhor, o importante é o Senhor estar comigo na jornada. Deus, o importante é o Senhor estar comigo, eu não abro mão disso, Senhor. Deus, ó Pai, está doendo isso, mas Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu vou superar. Pai,
realmente está sendo difícil a situação que eu estou passando, mas se o Senhor estiver comigo, Deus, eu vou superar. Deus, está sendo difícil o que eu estou, Senhor, meu Deus, está complicado, eu acordo aquela angústia no meu coração, mas tem uma coisa no meu coração, Senhor, meu Deus, eu não abro mão da tua presença, eu não abro mão da tua voz, eu não abro mão da tua promessa, Senhor, Pai, é essa voz que eu quero ser guiado, Senhor, é a tua promessa, é o que o Senhor tem para mim. E deixa eu te dizer uma coisa para você, o teu futuro é maravilhoso, Deus já está lá esperando, Deus já está esperando, é uma loucura. Tem uns textos da palavra de Deus que eu fico assim, rapaz, isso aqui, só Deus mesmo escreve um negócio desse. Gente, deixa eu... Você diz, não, é exagero, pastor é exagerado, é porque é pastor, pode pastor exagerado. Eu olho para esse texto, quando eu penso assim sobre futuro, eu olho para esse texto aqui, eu disse, ainda bem que foi escrito. Deixa eu ver se ele não saltou aqui da minha Bíblia. Vai, está aqui, gente, é sério. Olha esse texto, gente, olha esse texto. Isaías 46, Isaías 46. Isaías 46, versículos 9 e 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Vamos lá? Gente, vamos dizer, Deus diz assim, e não há outro. Eu sou Deus. Eu sou Deus, diga comigo. Não há ninguém como eu. Gente, Salmo 46 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É porque a gente decora os versículos, né? Bota de trás para frente, assim, eu sou Deus, fica quieto. Ai, pastor, tem que buscar um bocado de coisa na minha vida. Saiba que Deus é Deus, pronto. Que Jesus é Deus. Ok, aí vamos para o texto, né? Ele diz assim, versículo 10, eu sou Deus. Aí ele diz assim, vocês querem saber que eu sou Deus? Tá bom, então eu vou dizer uma coisa que eu faço, que vocês vão ficar loucos. Versículo 10. Desde o início, faço o quê, gente? Não, vocês não entenderam. Desde o início, o que é que ele faz? Vocês entenderam? Entenderam não, gente. Eu não entendi essa coisa não. Não dá para entender não. Porque Deus é o quê, gente? Deus. Desde o início, eu faço o que vai acontecer no... Desde o tempo remoto, o que ainda virá. E aí, o que é que ele fala? Ei, propósito, acontece. Mas você não entendeu, Deus chega e diz assim, tá certo. Eu sou Deus, só se lembra disso. Aí eu faço assim, eu volto o tempo, porque eu volto o tempo. Aí eu crio o que vai acontecer no futuro. Aí eu volto e digo assim, vem em mim. Por isso que o pessoal dá um nó na cabeça sobre predestinação. Um nó na cabeça, predestinação. O que é predestinação? Algo antes. E em Cristo, quando eu entro em Cristo, algo que foi criado vai dar certo, porque em Cristo, Deus criou já o meu futuro e trouxe a minha vida e a sua vida em Cristo para o presente. E assim, pode seguir que o teu futuro vai ser maravilhoso, porque eu já criei. Eu já criei. Como, pastor? Deus é Deus. Deus é Deus. Vai dar certo. Como é que dá certo? Zé Bate, porque Deus é Deus.
Então, em Cristo Jesus, a solução para a minha vida e para a sua vida, a solução para a minha vida e para a sua vida, a solução para a minha vida e a sua vida é entrar em Cristo, porque Deus é Deus. Então, circunstância está aqui no meio, algo está acontecendo aqui no meio, você está em Cristo, se preocupe não, Deus já criou o teu futuro e te colocou no presente e disse, pode caminhar, porque comigo dá certo. Comigo dá certo. Se levante e escute a voz do Espírito Santo de Deus.